Presidente do STF e CNJ, ministro Dias Toffoli, abre conferência que debate propostas para o Poder Judiciário. O ministro Dias Toffoli detalhou os projetos desenvolvidos pelo CNJ. Supremo decide que é permitido o sacrifício de animais em rituais religiosos. Não se pode confundir as religiões sérias, aqueles que exercem seriamente, com eventuais estelionatários criminosos que existem em qualquer religião. Justiça mais presente no dia a dia do cidadão. O Poder Judiciário no computador, na tela do celular. Brasil perde certificado internacional de erradicação do sarampo. O Brasil vem enfrentando o surto da doença, principalmente na região norte. Olá, boa tarde. Boa tarde. Em São Paulo, o presidente do STF, do CNJ, ministro Dias Toffoli, participou do seminário 10 anos do Núcleo de Pesquisas Fiscais, da FGV. O presidente falou sobre os projetos implementados pelo CNJ para levar maior eficiência e transparência à justiça. Participaram do evento membros do Conselho Nacional de Justiça, professores e pesquisadores de diversas universidades brasileiras. O ministro Dias Toffoli detalhou todos os projetos desenvolvidos pelo CNJ. Falou sobre a importância das propostas enviadas pelos pesquisadores para aprimorar a atuação do judiciário. Segundo o presidente, a maior parte das sugestões já está implementada ou em estudo, o que para ele é um enorme avanço na direção do fortalecimento do judiciário e da democracia. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram nesta quinta-feira que é permitido o sacrifício de animais em rituais religiosos. Foi durante o julgamento da constitucionalidade de uma lei do Rio Grande do Sul. Evitar e combater o preconceito contra as religiões de matriz africana. Esse foi um dos argumentos dos ministros para considerar constitucional Lei do Rio Grande do Sul de 2004, que permite o sacrifício de animais durante cultos de religiões africanas. Todos são livres de direitos e dignidade. Todos são livres para adotar a sua orientação pessoal, pedagógica, sexual e a sua indicação, o seu pendor religioso. A inclusão da referência aos cultos e liturgias das religiões de matriz africana se dá exatamente pela circunstância de haver preconceito na sociedade contra tudo que se tem na Constituição e nas leis do Brasil. O julgamento do recurso começou no ano passado. Na época, o ministro Marco Aurélio considerou a lei gaúcha constitucional e válida para todas as religiões, mas disse que o sacrifício não pode causar maus tratos e ainda que a carne dos animais deveria ser consumida. O ministro Edson Fachin também votou em 2018. Ele não estabeleceu regras e disse que a lei não descumpre a Constituição. Nessa quinta-feira, o julgamento voltou ao plenário do STF com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele tinha pedido um tempo maior para analisar o caso. Para o ministro, não se pode confundir os rituais de religiões de matrizes africanas com crueldade aos animais e magia negra. Não se pode confundir isso em qualquer religião, seja nas religiões cristãs, nas religiões muçulmanas, na religião hebraica, nos cultos de matriz africana. Não se pode confundir as religiões sérias, aqueles que exercem seriamente, com eventuais estelionatários criminosos que existem em qualquer religião. Representantes de religiões de matriz africana de todo o país acompanharam o julgamento no STF. Os ministros também destacaram a presença deles e afirmaram que a decisão, mesmo valendo apenas na norma gaúcha, é um tema importante para a garantia da liberdade religiosa no Brasil. No meu discurso de posse, eu citei um trecho de uma música muito conhecida, Sangue Latino, para dizer que eu era caipira, mas de alma não cativa. Essa música diz: os ventos do norte não movem moinhos. Aqueles que moveram moinhos estão aqui, ao nosso redor. E não deixaram a alma cativa. Trouxeram a sua cultura e mantiveram a sua ancestralidade.
A primeira sessão especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região condenou nesta quinta-feira os ex-deputados estaduais do MDB, Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, por crimes investigados na Operação Cadeia Velha, um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Pisciani foi condenado a 21 anos, Paulo Melo a 12 anos e 10 meses e Albertassi a 13 anos e 4 meses. Eles foram denunciados por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Paulo Melo foi o único que não foi condenado por lavagem de dinheiro. Os 3 poderão recorrer da decisão. Mudando de assunto, mesmo após decisão do Supremo, mães e grávidas continuam presas no Rio de Janeiro. Um estudo da Defensoria Pública do Estado constatou que 1 em cada 4 mulheres é mantida presa sem necessidade. A pesquisa foi feita com 552 mulheres que passaram por audiências na Central de Benfica, na zona norte da capital fluminense. 161 delas se enquadram na Lei da Primeira Infância. Pela lei, devem ser colocadas em liberdade provisória ou em prisão domiciliar a gestante, lactante ou mãe de criança com deficiência ou até 12 anos, que não responda por crime violento ou praticado sob forte ameaça. É o caso dessas 161 mulheres do Rio de Janeiro. Quase metade foi detida por crimes relacionados ao tráfico de drogas ou furtos. No entanto, elas tiveram a prisão mantida, o que, segundo a Defensoria Pública, vai de encontro à decisão da 2ª turma do STF, que em 2018, ao julgar habeas corpus coletivo, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres que se enquadram nessa situação em todo o território nacional e posterior à alteração legislativa no Código de Processo Penal. A Justiça de Minas Gerais determinou que a mineradora Vale tome providências em caráter de urgência para a prevenção de danos humanos e materiais. Isso porque o nível de segurança da barragem de Macacos, em São Sebastião das Águas Claras, no estado, passou de 2 para 3, o que significa risco de ruptura iminente. Na decisão, a juíza Maria Juliana Costa lista as medidas a serem adotadas. Entre elas, a de notificar as defesas civis do município e do estado para que apresentem informações sobre a retirada de pessoas que vivem nas zonas de autossalvamento e de impacto. E você vai ver a seguir as regras e os prazos para se fazer um inventário. O inventário é a comprovação de tudo o que uma pessoa deixou ao morrer. A justiça mais presente no dia a dia do cidadão. O Conselho Nacional de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, tribunais e associações de magistrados se uniram para divulgar os trabalhos do Judiciário na internet. Aqui tem justiça. No Twitter, no Facebook, no Instagram. O Poder Judiciário no computador, na tela do celular, onde o cidadão estiver. Este é o objetivo do novo projeto de comunicação do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores e as associações de magistrados. É por meio dessa campanha que todos os tribunais, de todas as instâncias, vão mostrar o trabalho que está sendo feito. Nós vamos mostrar números, boas notícias, mostrar a realidade de cada tribunal e o que esses tribunais fazem em prol da população. As redes sociais vão ser aliadas da justiça. Informações importantes vão estar lá. O trabalho de ministros e juízes com clareza e transparência. Cada tribunal já tem os seus portais, já tem as suas formas de comunicação via rede social. E a ideia é usar mais essas redes sociais como uma forma de cidadania mesmo, de mostrar, tanto fazer um serviço, uma prestação de um serviço cidadão, como também de mostrar as ações da justiça. Um relatório da empresa We Are Social, divulgado no ano passado, mostra a força das redes sociais no país. Para se ter uma ideia, só no Facebook são mais de 130 milhões de usuários brasileiros. Pessoas que buscam mais do que relações de amizade, querem também informação. E a rota de informar com credibilidade ainda abre caminho para combater as fake news. A campanha vai mostrar para o cidadão o que é verdade e o que é mentira sobre o Poder Judiciário. Hoje o que existe é o leitor de títulos, manchetes em redes sociais, é o leitor de leitura rápida. Então nós temos que atingir esse leitor com as notícias verdadeiras, com informação de utilidade pública, com credibilidade e com verdade.
E a Advocacia Geral da União enviou pela manhã nova manifestação ao Supremo Tribunal Federal defendendo a prisão após condenação em segunda instância. O entendimento da AGU foi exposto em 3 ações declaratórias de constitucionalidade propostas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e pelos partidos Ecológico Nacional e Comunista do Brasil. As ações estão na pauta do plenário da Corte e devem ser julgadas pelos ministros no próximo dia 10 de abril. O inventário é uma obrigação legal. É a comprovação de tudo que uma pessoa deixou ao morrer e que será dividido entre os herdeiros. Ignorar o inventário pode render até multa. Vamos ver na reportagem. O processo se inicia com a apresentação de documentos básicos do falecido e dos herdeiros. Primeiro de tudo, certidão de óbito da pessoa e o chamado título civil de quem está anunciando isso, ou seja, a sua certidão de nascimento, se for um filho, por exemplo, ou a certidão de casamento, se for o cônjuge. A primeira coisa é isso. Tem que também informar o CPF, tanto da pessoa que morreu, quanto de quem está requerendo. Vai indicar quem são os herdeiros, que serão convocados e vão apresentar também seus títulos civis. E serão apresentados os documentos comprobatórios do patrimônio a ser partilhado. O Código de Processo Civil determina o prazo de 60 dias para iniciar a abertura do inventário. No mesmo capítulo, estão previstas 2 possibilidades: o inventário judicial, feito no fórum em uma das varas de sucessões e ausências, e a modalidade extrajudicial, que é realizada em um cartório de notas, por um tabelião. Esta última só acontece mediante algumas condições. A legislação prevê que para o inventário ser feito no cartório de notas, 3 requisitos básicos têm que ser cumpridos. Primeiro requisito: o falecido não ter deixado testamento. O segundo requisito é a questão da capacidade das partes. E o terceiro requisito, amigável e consensual. Não pode haver litígio. Elizabeth optou pelo extrajudicial. Ela e os 2 irmãos viveram momentos de apreensão para lidar com os trâmites. Para começar, dos documentos, para atualizar os documentos, e as taxas mesmo dos cartórios. A ação de inventário, seja ela judicial ou extrajudicial, deve ser aberta na última cidade onde a pessoa teve residência fixa antes do falecimento. Elizabeth teve que encaminhar toda a documentação para Dores do Indaiá, no interior de Minas Gerais. O juiz explica que não são apenas os filhos, marido ou esposa que estão autorizados a abrir o inventário. Os pais ou avós também podem. Os credores podem. Os herdeiros instituídos em testamento também podem. O promotor de justiça, se não houver ninguém, pode. E até o Estado, porque ele tem interesse na arrecadação de tributos. E os tributos são questão importante. Cada estado pode ter uma sigla e um cálculo diferente para o imposto de transmissão de bens. Como ele é calculado? É fornecido ao fisco pelo inventariante a relação de bens. O que o falecido deixou? Bens móveis e bens imóveis. O fisco vai pegar a relação do patrimônio e vai tributar. E para trazer mais esclarecimentos sobre este assunto que vimos agora na reportagem, a gente conversa no estúdio com a advogada Ângela Ramos Pinheiro. Muito obrigada pela presença. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Eu que agradeço a gentileza de me convidar. Bom, quem faz a herança? Só pessoas com grandes rendas, grandes bens muito robustos? Não, na realidade é justamente o contrário, né? É muito importante que todos façam o inventário. A herança não, o inventário. Eu comecei a pergunta com quem faz a herança, né? Mas quem deve fazer, doutora? Não, na realidade, fazer, até foi bem explicitado na reportagem, são várias pessoas que podem dar entrada a isso. Mas é muito importante que a família fique atenta, por quê? Mesmo quando você não tem bens, grandes fortunas, até questões que não estão escrituradas, às vezes as pessoas acham que não são, como não tem regulamentação, não precisa do inventário, precisa sim. E uma dica que eu dou a todos que estão aí nos assistindo seria para sempre fazer o inventário negativo. O inventário negativo nada mais é do que a gente declarar que não existem bens a inventariar. E por quê? Porque as dívidas podem surgir e é a segurança que os herdeiros têm de provar que não existiam bens. Então, é uma proteção.
É possível a gratuidade do inventário? Sim, quando a gente pensa em inventário, a gente tem que pensar sempre em duas situações. Tanto a questão das custas que vão existir tanto no judiciário, que é o inventário judicial, quanto no inventário extrajudicial, que são as custas do cartório, e o ITCMD. Quanto às custas, né, tanto judiciais quanto extrajudiciais, nós temos uma legislação bastante antiga, de 50, que fala da hipossuficiência financeira das pessoas. Quando elas têm essa incapacidade, com uma simples declaração, ela consegue pedir, né, que ela seja isenta dessas custas. Isso também vale para o judiciário e foi reforçado agora em 2015 com o Código de Processo Civil. No que tange ao ITCMD, a gente vai ter que olhar a regulamentação estadual, porque isso, como a reportagem também falou, é de cada estado, né? Eu posso dar o exemplo aqui do Distrito Federal, que a gente vai ter isenção quando os bens não forem superiores, salvo engano, a R$121 mil. Então, é bastante casuístico, a gente tem que analisar cada um dos casos. Vamos falar em relação aos prazos também? Depende, claro. A legislação, ela varia de acordo com cada estado. Tivemos uma mudança agora recente, que passa para 2 meses, é isso? É que a gente falava antes em 60 dias, né? E o CPC foi bastante claro ao trazer 2 meses. Isso tem até uma discussão se poderia ou não, né, cada estado fazer alguma coisa no que tange aos prazos diferentes, mas o fato é que eles fazem, né? A gente tem 5 estados no Brasil que versam a respeito disso, vão um pouco além da alíquota e da multa, que já eram mesmo atribuições deles. E acho que é o Amazonas, Acre, o Piauí, Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Então, a dica que a gente dá é fique atento às leis específicas do seu estado. Pode haver contestação do inventário? Pode. A gente tem que pensar no inventário como um negócio jurídico, então os motivos de anulação de qualquer negócio jurídico, dolo, erro, coação, vão motivar também essa, vamos dizer assim, anulação do inventário. Mas uma outra coisa que a gente tem que pensar é que a sonegação de bens ou quando o bem não está rolado no inventário, isso não é motivo suficiente, certo? Esses bens eles vão ser matéria de sobrepartilha, então isso não é suficiente para anular. Para a gente finalizar, é um processo simples, mas considerado burocrático. Isso, ele é considerado burocrático pela quantidade de documentação e até pela segurança, né? Então, você tem que angariar toda a documentação dos bens, toda a documentação dos herdeiros. Então, o que vai mandar é justamente a quantidade de bens, a quantidade de dívidas, se você tem ações, se você não tem. Então, essa questão é relevante, realmente, caso a caso. Obrigada, doutora Ângela. Obrigada a você. Boa tarde. Boa tarde. E no próximo bloco, com a alta no número de casos de sarampo, o Brasil perde selo de erradicação da doença. Para tentar recuperar o reconhecimento internacional, o Brasil vai antecipar a campanha de vacinação. Uma cerimônia com representantes dos 3 poderes da República marcou os 211 anos da Justiça Militar da União. O Superior Tribunal Militar aproveita o aniversário para entregar as comendas da Ordem do Mérito Judiciário Militar. Este momento se repete há mais de meio século. O STM criou a Ordem do Mérito Judiciário Militar em junho de 1957. Desde então, faz questão de reconhecer o serviço prestado por integrantes da Justiça Militar da União, cidadãos brasileiros e estrangeiros, autoridades e também instituições. E neste ano, são 232 homenageados. Entre os agraciados, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice, Hamilton Mourão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, os comandantes das Forças Armadas e os presidentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho. Eu já fui homenageado ano passado, tá? E agora subiu de grau, vamos assim dizer. Eu fico feliz. O papel extraordinário que a Justiça Militar desempenha na manutenção dos valores básicos da nossa instituição, que são a hierarquia e a disciplina. Então, esse papel relevante é fundamental para manter a coesão das Forças Armadas e a sua capacidade operacional. Para o presidente do STM, a homenagem representa uma aproximação cada vez maior da Justiça Militar com a sociedade. Uma justiça que se moderniza para acompanhar as transformações sociais. São mudanças muito significativas e agora nós estamos
nos aparelhando para enfrentar esses novos desafios que estão por vir. E é isso que nós queremos, que a Justiça Militar seja assim, seja atuante. O Superior Tribunal de Justiça chegou à marca de 500 mil pedidos de habeas corpus. O habeas corpus de número 500 mil do STJ aborda o tipo de crime mais comum, que é o tráfico de drogas, e tem origem no tribunal que mais gera a impetração desse tipo de pedido, o TJ de São Paulo. A observação é do ministro Rogério Schietti Cruz, presidente da 3ª Seção do STJ, especializada em direito penal. Para ele, o aumento exponencial do número de habeas corpus nos últimos anos se deve, em parte, à democratização do acesso à justiça, resultado do peticionamento pela internet, que hoje pode ser feito de qualquer lugar. Apesar do fator benéfico, o ministro adverte: a enorme quantidade de habeas corpus gera sobrecarga e lentidão no Poder Judiciário. Juízes, membros do Ministério Público, que muitas vezes também formulam acusações sem terem o devido respaldo, juízes que eventualmente não fundamentam de forma adequada as suas decisões, ou tribunais que eventualmente não seguem um entendimento consolidado na jurisprudência, advogados que eventualmente impetram ordem de habeas corpus sem nenhum cabimento, muitas vezes sem sequer juntarem peças que são fundamentais para a compreensão daquela causa. Então, todos nós somos um pouco responsáveis. O habeas corpus é uma expressão em latim que significa apresente o corpo. É uma garantia constitucional para proteger o direito de ir e vir contra a ilegalidade e o abuso de poder. Qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus, inclusive em benefício de terceiros. A única exceção é o juiz, porque precisa manter a imparcialidade, a não ser que o direito dele esteja ameaçado. Entre os pedidos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça, há muitos escritos por presos e familiares. Embora hoje a via mais comum seja a internet, é possível enviar por correspondência. Este foi escrito dentro da prisão ao longo de 1 metro de papel higiênico. Chegou em um envelope endereçado ao então presidente do tribunal, ministro Francisco Falcão, em abril de 2015. Servidores do protocolo do STJ digitalizaram o documento e o ministro Francisco Falcão analisou no mesmo dia. Este outro foi escrito em um lençol. Os 2 pedidos, que estão no Museu do STJ, simbolizam a importância do habeas corpus. Por isso que eu acho que seria importante termos uma lei de habeas corpus, assim como temos a lei do mandado de segurança, a lei da ação civil pública, enfim, tantas leis referentes a ações ou recursos constitucionais. E em relação ao habeas corpus, que é um instrumento importantíssimo, de tanta tradição, nós não temos uma lei. O Brasil perdeu o certificado internacional de erradicação do sarampo. Kátia tinha apenas 8 anos quando contraiu o sarampo. Apesar da pouca idade, ela lembra bem dos sintomas. Dor de cabeça, febre, cansaço, dor no corpo, né? Também decorrente da febre. E elas me mandaram ficar quieta. Na época que Kátia teve sarampo, não havia vacina contra a doença. Hoje, a imunização faz parte do calendário de vacinação do Ministério da Saúde. A primeira dose é aplicada aos 12 meses e o reforço aos 15 meses. Segundo o Ministério da Saúde, metade dos municípios do Brasil não alcançou a meta de vacinação contra o sarampo no ano passado. Por causa do baixo índice de vacinação, o Brasil vem enfrentando o surto da doença, principalmente na região norte. Só este ano foram confirmados 28 casos em 2 estados. No ano passado, foram registrados mais de 10 mil no Amazonas, Roraima e Pará. Por causa da ocorrência do sarampo no país, o Brasil perdeu o selo de erradicação da doença. Isso mostra uma certa negligência, isso aí reflete negativamente na imagem do país no exterior, porque efetivamente acaba por até desestimular a questão de turismo, a realização de comércio, porque você imagina um navio com mercadorias, com os tripulantes contaminados, isso aí pode chegar num outro porto de um outro país e também passar essa doença, transmitir essa doença para outros. Então isso aí acaba por prejudicar não só a imagem, como economicamente o país. Para tentar recuperar o reconhecimento internacional, o Brasil vai antecipar a campanha de vacinação. O Ministério da Saúde também informou que vai melhorar os sistemas de informações e monitoramento para medidas de prevenção e controle.
e também vai firmar parcerias com estados e municípios para aumentar a oferta de salas de vacinação, além de fornecer a rede de atenção básica à saúde. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até segunda-feira. Um excelente final de semana para você. Mais notícias do Poder Judiciário você confere logo mais às 18h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Tchau.